Fala pessoal, estamos no ar com o terceiro episódio da nossa série de entrevistas aos candidatos ao Quinto Constitucional. Eu, Maria Eduarda, aqui como host, Helder como co-host, mais uma vez. E hoje não, né? E agora, o nosso convidado é o candidato Matheus. Matheus, você tem 3 minutos para se apresentar para a nossa audiência, porque para falar sobre você, é melhor você mesmo. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus Chagas, sou nascido e criado aqui em Aracaju, tenho 41 anos, casado, pai de 2 filhas. Eu começo assim porque eu acho que isso é mais importante, né? Mas sou advogado também, né? Me formei em São Paulo, saí daqui de Aracaju com 17 anos e fui estudar em São Paulo, prestei vestibular em São Paulo, fui aprovado lá na Universidade de São Paulo na época. Me formei lá, né, estagiei e trabalhei em alguns escritórios de advocacia lá em São Paulo, durante 6 anos aí, depois que eu me formei, até 2012, 2013 mais ou menos. E em 2012, 2013 eu retornei para cá, para Aracaju, senti a necessidade de, depois de 12 anos em São Paulo, 11 anos em São Paulo, senti o desejo de retornar para cá, né, e para abrir meu próprio escritório. Eu nunca tive o meu próprio escritório lá em São Paulo. Eu sempre trabalhei em escritórios de terceiros. E tive esse desejo de voltar para cá, para Aracaju, para abrir meu próprio escritório na área que eu atuo desde a época da faculdade de estágio, que é a área tributária. Então, atuo há 18 anos na advocacia, e 18 anos, e praticamente 20 anos aí na advocacia tributária, contando o período de estágio, né? Então, tenho uma larga experiência aí na área tributária e o nosso escritório hoje conseguiu ser, a meu ver, conseguiu ser reconhecido aqui em Aracaju como um escritório referência aí na área tributária. E agora estamos dando esse passo aqui, um pouco mais adiante, nessa candidatura ao Quinto Constitucional. Que ainda tem Então, tempo. enfim, para mim é um desafio, né, enorme. Eu sou de uma advocacia um pouco diferente da advocacia que é praticada hoje. Eu nunca me expus, não sou de me expor, né? Até pouco tempo atrás nem Instagram tinha, até o início do ano nem Instagram tinha. Então agora eu estou começando a ter que expor, né? Ter que aparecer, ter que mostrar minhas ideias, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, onde eu quero chegar. Porque eu acredito de fato que o advogado e eu, da forma como eu atuo, de uma forma discreta, de uma forma ética, de uma forma técnica. E foi assim que a gente conseguiu crescer também no escritório, né? O escritório cresceu através de um disse-me-disse, um boca a boca, né? Um cliente falando para o outro. E é assim que eu acredito que a gente deve continuar na vida, nessa caminhada, agindo de forma discreta e ética e humilde, acima de tudo. Perfeito, candidato. Muito obrigada pela apresentação. Vou começar as nossas perguntas, certo? E a primeira pergunta é o que significa para você representar a advocacia dentro do Tribunal de Justiça e como você pretende manter esse vínculo vivo no dia a dia da magistratura? Para mim, representar a advocacia é um passo seguinte aqui na minha carreira, né? Porque, como eu disse, eu tenho 18 anos de advocacia, então eu sei exatamente o que a advocacia passa, o que a advocacia enfrenta no dia a dia, né? De você ter um acesso complicado com juízes e desembargadores, de você ter, às vezes, que se humilhar para pedir um alvará, de, às vezes, não ser atendido, né? Os assessores, os funcionários do fórum não conhecem do processo, você vai despachar com o juiz e o juiz não conhece do processo. Então, essa vida na advocacia me deu essa vivência necessária para adentrar nesse passo aqui que eu quero, que a gente está se propondo a fazer. E acho que, enfim, tem várias situações aí. Eu fui presidente da Comissão de Estudos Tributários aqui da OAB no último triênio, de 2022 a 2024, né, e a gente atuou de forma com interesses, com projetos e interesses diretos aí da advocacia, né. Vou dar 2 exemplos rápidos aqui, mas a gente regularizou pela comissão na época a situação dos coworkings da advocacia, a situação dos escritórios virtuais aqui da advocacia. Então, os advogados hoje que não querem, por exemplo, ter um estabelecimento físico com despesa de aluguel, despesa de energia, água, etc.,
eles podem se utilizar dos coworkings da OAB, que estão presentes aqui na capital e no interior, né? Da mesma forma, eles podem usar os escritórios virtuais vinculados ali ao coworking para se regularizar, obter, regularizar, abrir sua sociedade individual de advocacia, ter seu CNPJ, ter sua inscrição municipal, emitir sua nota fiscal. Então, esses dois projetos foram de extrema relevância para a advocacia, a nosso ver, porque ele permitiu com que o advogado pudesse trabalhar e se regularizar de forma gratuita. O advogado hoje, que não consegue, isso foi especialmente importante para a advocacia no interior, mas o advogado hoje que não conseguir ter o seu próprio escritório, ele pode trabalhar no coworking da OAB e pode se regularizar através do escritório virtual da OAB. Então foram duas atividades, né, projetos que a gente defendeu lá na comissão na época e que são de extrema valia aí para a advocacia. Encerrada a pergunta? Eu pensei que era 3 minutos, já estava chegando. Não, nas perguntas você tem 5. Ah, Você pode continuar ou você pode Peraí. dizer que tudo certo e aí eu Passamos para a Não, próxima. passo para a próxima pergunta. Não, tem mais. Então, um outro projeto isso depois edita, né? Sim. Um outro projeto que que a gente defendeu também na comissão e que também é de extrema importância para a advocacia foi a respeito da impossibilidade de tributação do ISS sobre os honorários comerciais. A gente foi instado na época por um membro da comissão, por um advogado aqui da capital, que recebeu uma tentativa de cobrança aí dos honorários comerciais que ele recebeu pelo município a respeito do ISS. E a gente sabe muito bem que o ISS é um imposto sobre serviços, né? E a gente sabe também que o advogado que recebe os honorários sucumbenciais recebe da parte que perdeu, né? Recebe esse valor é pago pela parte que sucumbiu naquele processo. E não há nenhuma relação de serviço entre o advogado e a parte contrária, né? Mas mesmo assim o município tentou, enfim, essa infundada cobrança aí, e a gente conseguiu, na época, pela comissão, preparamos um parecer, esse parecer foi aprovado pelo Conselho Seccional, depois isso virou uma ação judicial proposta pela OAB e hoje há uma decisão, uma sentença que afastou a cobrança dos honorários sucumbenciais dos advogados aqui em Sergipe. Da mesma forma, trabalhamos também para escritórios de advocacia, conseguimos afastar, por exemplo, a cobrança da TLF dos escritórios de advocacia, questionamos aumentos abusivos de IPTU promovidos aqui pelo município de Aracaju, pelo município da Barra. Enfim, na época, a Comissão de Estudos Tributários foi uma das comissões sendo reconhecidas como uma das mais atuantes dentre as comissões da OAB. Perfeito, doutor, muito obrigada. Helder, vai para a segunda pergunta? Vamos lá, Matheus. As decisões judiciais, muitas vezes, elas envolvem alguns dilemas humanos e institucionais. Como você desenvolveu, ao longo da sua carreira, a capacidade de decidir com equilíbrio entre a razão jurídica e a sensibilidade humana? Essa é uma boa pergunta, porque, embora a nossa atuação sempre foi pautada pela técnica, né, e pela ética, mas a gente não pode esquecer que num conflito sempre existem relações humanas ali subjacentes, né? Alguém, de alguma forma, sofreu a perda ou está discutindo algum direito ali. Então não tem como, a meu ver, a gente dissociar e trabalhar exclusivamente sob um aspecto técnico numa decisão, né? Se eu fosse pensar dessa forma, eu acho que a gente poderia ser encarado como um robô, né? De não ter nenhuma humanidade ao analisar um caso concreto. E essa é a beleza do direito, ao meu ver, né? Porque analisar a norma, a letra fria da lei é fácil, mas você interpretar a letra da lei para aplicar aquela determinada norma num caso concreto de uma forma e no outro caso concreto talvez de uma forma diferente, dependendo das relações humanas que tem ali, isso aí é que é a verdadeira beleza do direito. Ou uns chamam de insegurança jurídica, né? Mas a gente pode interpretar também como uma
uma beleza, uma situação que só a interpretação jurídica permite construir. Então, assim, eu vejo essa dicotomia entre, a meu ver, não é dicotomia entre aspectos técnicos e humanidade, né, nas decisões, ela está diretamente relacionada a uma questão de empatia, a meu ver. E a empatia nada mais é do que a gente se colocar no lugar do outro, né? E eu acho que todo juiz, todo magistrado, ele tem que, ao aplicar uma determinada norma, se colocar no lugar da pessoa. Ele vai, naquela decisão, alguém vai sair beneficiado e alguém vai sair prejudicado. Isso é fato. É difícil você encontrar uma decisão que equilibre aí os interesses das duas partes. É raro. Acontece, mas é raro. Então ele vai prejudicar o interesse, ou o desejo, ou a necessidade de alguém. Então, no final das contas, a gente tem que aplicar a norma jurídica, mas tendo o equilíbrio de saber se colocar no lugar do jurisdicionado e entender o efeito daquela decisão na vida dele. Então, a meu ver, não há como a gente se utilizar exclusivamente de aspectos técnicos numa decisão. Não é impossível. Senão a gente perderia nosso caráter de humano, de humanidade. E a beleza do direito está aí, né? Em a gente saber aplicar uma norma a um caso concreto, respeitando as individualidades e a situação concreta ali de cada um, né? De cada um que levou aquele caso concreto ao judiciário, que está sofrendo, mas que está numa discussão, num conflito com outra pessoa. Então, é indissociável, é indispensável que a gente tenha uma empatia para aplicar aquela decisão, né? E saber usar a norma de forma a construir uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária, mais equânime. E, enfim, acho que é isso. Podemos passar para a próxima? Sim. Por favor. Pode ser? Então tá. Muitos advogados sentem que o judiciário está distante da realidade prática da advocacia. Cite uma experiência que o ajudou a compreender essas dificuldades e o que é que pode ser feito do tribunal para reduzir essa distância entre o advogado e o tribunal. Eu acho que, hoje em dia, a grande distância que a gente vê entre o exercício da advocacia e o tribunal talvez seja na questão da tecnologia, né? E, com certeza, no futuro próximo, na questão da inteligência artificial. Então, trazendo aqui num aspecto de tecnologia, mas um aspecto mais simples, é inadmissível que até hoje a gente não tenha, aqui no Tribunal de Justiça, um protocolo virtual de atendimento dos advogados, né? Não existe isso. A gente vai em outros tribunais aqui, a exemplo do TRF em Recife, ou outros tribunais estaduais, que já existe uma regulamentação da possibilidade do protocolo do despacho virtual dos casos. E aqui no Tribunal de Justiça de Sergipe não há, né? Então, o advogado que trabalha em Propriar, ele tem que pegar o carro e vir aqui em Aracaju para despachar com um desembargador um caso dele. O advogado que trabalha em Neópolis, a mesma coisa. A gente que está aqui também, em Aracaju, também tem que fazer o mesmo, embora pudesse fazer isso do escritório, né? Então, é um dos compromissos meus aí que eu venho falando por onde eu tenho passado, de a gente estabelecer um programa, né, um protocolo virtual de atendimento à advocacia, para que aquele advogado que queira despachar um determinado caso não fique preso, não fique refém a um deslocamento físico até o tribunal, né? Hoje a gente tem diversas plataformas virtuais, Zoom, Meet, o próprio WhatsApp, né, que seriam extremamente úteis aí para essa finalidade e que são simplesmente esquecidas pelo tribunal. E isso independe até mesmo de uma regulamentação do tribunal, né? Se o gabinete quiser fazer, não há nada que peça. Então o gabinete chega lá e fala, ó, veja, a partir de hoje a gente vai poder atender virtualmente através do WhatsApp, Zoom, Meet, enfim. E não vai ser necessariamente num dia da semana, porque hoje a maioria dos gabinetes
também faz isso, né? Restringe o despacho a um dia por semana. Então, tem gabinete que só atende na sexta-feira, tem gabinete que só atende na terça-feira antes da sessão, tem gabinete que só atende na quarta-feira após o plenário. Então, se você, num caso concreto, precisa despachar com 3 desembargadores, você vai ter que ir em 3 dias diferentes para o tribunal, em 3 deslocamentos físicos. É inadmissível isso. Nos dias atuais que a gente vive, e é uma realidade completamente desconexa, de acordo com a pergunta da advocacia. Porque hoje a gente faz audiências virtuais, a gente faz reuniões virtuais com clientes. A gente se utiliza de fato da tecnologia. A gente tem sistemas de acompanhamento de processos, todos tecnológicos, jurimetria, análise de decisões, análise de precedentes. E a gente não consegue estabelecer um canal virtual com a magistratura. É impressionante que a gente não tenha sido feito isso até hoje. E trazendo aí no aspecto mais de futuro, a gente vai ter esse embate em relação à inteligência artificial, né? Já está tendo, na verdade. A inteligência artificial já está sendo utilizada aqui pelo tribunal e também está sendo utilizada pela advocacia, mas há conflitos, né? Há conflitos éticos, que são os que me preocupam mais, porque como chamam, né? As alucinações da IA aí geram precedentes que não existem. E como é que isso vai ser tratado do ponto de vista da advocacia? Como é que isso vai ser tratado do ponto de vista do judiciário? Então, a inteligência artificial não é algo que, do ponto de vista do direito, não é algo que a gente vai poder se dar o direito de não querer usar, né? É como a internet. Ninguém hoje que advoga se dá o direito de não usar a internet. E, igualmente, no futuro próximo, eu ainda particularmente confesso que uso pouco. Mas acredito que no futuro próximo vai ser como a internet. A gente não vai poder advogar, assim como o magistrado também não vai poder atuar sem se utilizar da inteligência artificial. E não há hoje regulamentações para isso, né? Não há regulamentações nem no ponto de vista do tribunal, nem no ponto de vista da OAB. No Conselho Federal da OAB ainda também não há regulamentações do uso, das limitações do uso, do alcance desse uso, né? E a gente está tratando de situações preocupantes, perigosas, que podem gerar precedentes que não existem. Então, eu vejo com preocupação esses dois aspectos. Um mais proeminente, né, aqui, da questão da tecnologia no tribunal, e outro no futuro envolvendo a inteligência artificial. Perfeito. Matheus, a Baldi, ela é uma empresa de educação que oferece curso de gestão para advogados e advogadas. A propósito da Baldi é melhorar a advocacia através do conhecimento sobre gestão. Então, trazendo a nossa próxima pergunta para esse cenário, a gestão de um escritório de advocacia exige planejamento, liderança, organização, controles. E quais aprendizados de gestão você levaria da advocacia para o exercício do cargo de desembargador? Primeiro, a gente tem que entender e a maioria dos advogados, a meu ver, não entende isso, que o escritório de advocacia é uma empresa. Deve ser encarado como uma empresa, como qualquer outra. Exatamente como qualquer outra. Então, a gente deve ter um controle financeiro, a gente não pode misturar, e isso acontece com frequência, o- a receita do escritório com a despesa do sócio, né? A gente perde o controle e o gerenciamento do fluxo de caixa do escritório quando isso acontece. Então, para mim, isso foi muito claro e ao longo desses 12 anos de gestão e administração do escritório, eu sempre soube separar, né, o que é receita e despesa do escritório do que é receita e despesa da pessoa física, né? E levo isso com muita rigidez também, na gestão com os meus sócios e com os advogados que trabalham no meu escritório. Hoje nós estamos em torno lá de 13, 14 advogados, 14 profissionais dentre advogados e estagiários. Então, a gestão de um escritório de advocacia, a meu ver, ela deve seguir rigorosamente e estritamente
os mesmos princípios de uma gestão de uma empresa, né? A gente tem que ter um planejamento estratégico, a gente tem que ter um orçamento. Eu desconheço ou conheço poucos escritórios aqui que têm realmente um orçamento, né, que fazem um planejamento estratégico de 5 anos, né? Aqueles que fazem, no máximo, fazem um planejamento estratégico de 1 ano, né, de crescimento de crescimento de metas para o ano seguinte, mas eu não vejo um planejamento estratégico de longo prazo envolvendo escritórios de advocacia. E isso é fundamental. Então, dado essa característica, uma vez a gente entendendo que o escritório de advocacia deve funcionar como uma empresa, e nessa sistemática, não só analisar processos, mas analisar procedimentos e pessoas, né? A gente tem que cuidar também das pessoas, porque o que move um escritório de advocacia é o capital humano, né? A tecnologia é importante, a gente saber quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, né? Qual é o nosso EBITDA, qual é o nosso fluxo de caixa, tudo isso é importante, mas a mola mestra ali do escritório são as pessoas, são os advogados que trabalham, é a relação dos advogados com os clientes, é a relação dos advogados com prestadores de serviço, é a relação dos advogados com os sócios, dos advogados com os estagiários, né? Então, tudo isso tem que ser analisado e, a meu ver, a grande gestão, o grande desafio da gestão de um escritório de advocacia é organizar e você ter uma capacidade de liderar pessoas, né? Porque são egos ali, são advogados, são pessoas e são pessoas que conversam com autoridades, né? Então, é um público que é difícil, às vezes, de você conseguir organizar e liderar. Então, tem que ter, a meu ver, voltando aqui à primeira pergunta, eu gosto muito de liderar através da empatia, né? De se colocar no lugar do outro e ver como é que ele agiria, como é que eu agiria se eu estivesse no lugar dele, ou como é que ele agiria se ele estivesse no meu lugar. Eu acho que essa é uma metodologia que eu levaria para o tribunal, porque da mesma forma que a mola mestra do escritório de advocacia são pessoas, um gabinete funciona de igual forma, né? Funciona através de tecnologia e de pessoas. Então, a gente colocando, sabendo utilizar de forma eficaz uma inteligência artificial, mas ao mesmo tempo tendo capacidade de liderança, de organizar, aglutinar e fazer com que aquelas pessoas trabalhem de forma eficiente, a gente vai, sem dúvida nenhuma, levar a um gabinete rápido, a um gabinete célere e a um gabinete que entregue uma decisão técnica, fundamentada, juridicamente segura, né, e de forma rápida. Então, acho que é isso o que um gabinete tem que se propor a fazer. A gente tem que entregar decisões eficientes, técnicas, né, juridicamente seguras e rápidas. Se conseguir entregar isso, a gente cumpriu o nosso papel aí no legado e no que deve ser feito na administração de um gabinete. Muito obrigada, Matheus. A gente encerrou o nosso primeiro ciclo das 4 perguntas pré-definidas e agora a gente vai sortear um tema. São esses 5 temas. E o tema que sair, nós temos uma pergunta para trazer para você poder discorrer sobre ele. Bora lá, produção. 5. Prerrogativas e liberdade profissional do advogado. Na sua visão, quais são os maiores desafios atuais para o exercício livre da advocacia e como o tribunal pode contribuir para superar esses desafios? Isso, mas vamos lá. O advogado, ele é o profissional que faz a ponte entre a sociedade e o judiciário, né? A gente tem que partir desse princípio aí, de que o advogado, ele é o elo entre o jurisdicionado e o judiciário. Então, a partir do momento que a gente viola prerrogativas da advocacia, a gente está violando o direito do jurisdicionado de acessar o judiciário, né? No final das contas, quando a gente tolhe o livre exercício da advocacia,
a gente está, em última instância, prejudicando o cidadão, que fica impedido de buscar o judiciário, até porque um dos aspectos principais da nossa, do nosso código, né, das nossas normas, é que o acesso ao judiciário se dá através do advogado. Salvo raras exceções, mas o acesso ao judiciário se dá através do advogado. Então, violar prerrogativas de advogado significa violar, em última instância, a democracia e o Estado Democrático de Direito. E a gente deve, claro, isso não deve acontecer, a gente deve combater. Mas no dia a dia o que a gente vê de fato são prerrogativas do advogado sendo violadas por delegados, enfim, por autoridades que acham que podem, enfim, agir de forma autoritária, né, sem respeitar o devido processo legal. E, claro, o tribunal e o judiciário têm uma função educadora, né, e sancionadora em cima disso. Então, a partir do momento em que a gente tem um representante da advocacia no tribunal, cabe a esse representante nunca esquecer das origens dele, né? E saber que ele está ali e que ele ficará ali talvez por 15, 20, 25 anos, né? Mas que ele vai voltar um dia a ser advogado, né? E que ele não pode esquecer a origem dele e que ele está ali para representar a classe, para defender os interesses da classe e para impedir que violações às prerrogativas do advogado aconteçam. Então, eu acho que o tribunal, e eu falo isso por onde eu tenho andado, né, da importância dessas eleições, diferentemente de estados como São Paulo e Rio de Janeiro, que tem 400, 300 embargadores e que tem eleições frequentes aí para o quinto constitucional, aqui em Sergipe, a última que a gente teve foi em 2007, há 18 anos, para o Tribunal de Justiça. E a próxima certamente vai demorar, né? O desembargador, a desembargadora que foi eleito agora, ele vai ficar aí pelos próximos 20, 25, talvez 30 anos, né? Então, a classe precisa entender o momento histórico que a gente está passando e precisa compreender a importância de ir votar no dia, né? Embora seja uma votação online e facultativa, mas a classe precisa entender que esse advogado vai estar presente no tribunal pelas próximas décadas e que vai acompanhar talvez a nossa vida profissional e economicamente ativa, né? Então, além de tudo, esse é um profissional, é um desembargador, uma desembargadora que vai ser um representante da classe e que vai estar lá para defender os interesses da classe e para evitar ou para diminuir qualquer tentativa de violação às prerrogativas do advogado. Então, sim, eu tenho dito aí para todos, a gente tem hoje a maior parte da advocacia vinda da jovem advocacia, né, que talvez não compreenda a importância dessa eleição. E eles precisam entender, a gente precisa passar esse recado, essa mensagem, né, de que eles precisam realmente comparecer, comparecer não, porque a votação é online, mas escolher de forma segura, de forma racional, né, 6 bons nomes, né, 6 nomes que, ao final, um deles vai chegar lá, mas sendo 6 nomes bons, qualquer um deles que chegue lá certamente vai representar a classe de forma competente lá no tribunal. Então, nosso trabalho, no final das contas, é indicar 6 nomes técnicos, 6 nomes bons, 6 nomes que venham da advocacia, que conheçam a advocacia, né, que saibam das prerrogativas que são violadas aí diariamente e que possam lá impedir que essas prerrogativas sejam violadas e nunca esquecer da origem, né, de onde veio e da advocacia que muito me deu e que agora eu estou disposto a retribuir um pouco lá no tribunal. No tempo. Matheus, muito obrigada pela sua presença. Acho que agora encerramos o episódio. Obrigado. A gente quer realmente promover esse espaço para que você traga suas propostas, trazer ao debate, né? Alguma coisa a acrescentar, Helder? Deus, parabéns pela exposição, né? Agradeço a você por ter participado desse espaço que a gente está disponibilizando via Baldwin para todos os candidatos.
Desejo sucesso na sua caminhada Obrigado. e que a advocacia agora possa levar esse debate para a internet, né? Nos comentários, poder fazer mais perguntas, mostrar ali os pontos aonde sentiu mais empatia do candidato. Então, acho que agora a gente leva essa nossa conversa para outro ambiente. Matheus, muito obrigado. Obrigada, pessoal, pela audiência. Vamos lá. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. E, como o Helder disse, traga sua dúvida para o comentário.